Que, na realidade, o culto no lar mesmo, ele começou desde a nossa infância, que mamãe sempre teve uma preocupação de ter um momento de meditação, de que a gente ficasse junto dentro de casa falando alguma coisa sobre o Evangelho. Tanto é que eu me lembro da minha infância ainda, quando a mamãe me deu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tinha nessa época até o Daltaci, que nasceu lá em Guaxuandu, né? Era Ismael, Zizi e Dalza, nasceu o Daltaci lá e eu estava aqui. E na escola técnica eu fiquei aqui 2 anos, ou quase 3, longe de mamãe, do pessoal da família. E tinha uma tia que morava na Vila Rubim há muito tempo. E ela disse, olha, eu acho que tem uma casa espírita lá na rua 7 de setembro, em Vitória, no centro de Vitória. E nessa época eu comecei a frequentar a mocidade lá no Henrique José de Melo. E nós íamos aos sábados, tinha chamada hora infantil, não era infância, né? Eles chamavam de hora infantil e hora juvenil. Mas o método de orientação era desanimador, né? Porque não tinha aquele incentivo para a criança ou para o jovem da forma que é hoje, né? Isso foi na década de 47, 48. Logo, um pouco tempo que eu tinha vindo de João Deus, o Estevão desencarnou. E aí a mamãe, junto com a tia, prepararam uma malinha de roupa. Todas as roupinhas dele, tudo que ele tinha, né? A mamãe falou, você quantos meses, né? O Estevão desencarnou, estava com 7 meses, 7 para 8 meses, né? E Dalmir ficou muito abalado, né? Com isso, todos nós ficamos, mas ele ficou muito para baixo nisso aí. Porque lá em casa eu tenho fotografia de todas as crianças, desde a Angélica, sua mãe, a Tete, todo mundo tem um retratinho que quando era bebê, naquela touquinha, aquele negócio. O Estevão, nós nunca conseguimos, nós nunca tentamos para tirar uma fotografia dele. Nós tínhamos um tio, Antônio Cândido Ferreira, chamado tio Antônio, que fazia parte lá da federação. O tio Antônio foi nos fazer uma visita lá e conversando lá com o Dalmir. Ele percebeu, né, aquele ambiente, ele era secretário da federação na época, percebeu aquela situação e convidou a gente para ir para a federação. Olha, vai lá na federação, tem lá um grupo de jovens lá muito animados, lá, Júlio, Palhano. Cheguei lá na federação, uma noite de reunião, na terça-feira. Então tinha lá um grupo de jovens, eu me lembro bem que ele citou o Júlio, né? Tem um jovem lá muito animado e tal. Jorge. Para você ter uma ideia, esse grupo é o mesmo grupo que eles conseguiram fazer os primeiros movimentos de evangelização infantil no Brasil. O primeiro encontro de evangelização foi feito lá no Rio Grande do Sul, com a Cecília Rocha, o Júlio. Esse grupo era tão unido que eu me lembro, por exemplo, no encerramento de uma das nossas confraternizações de mocidade, lá na federação ainda, quando nós chegamos do encontro, estava eu, o Arildo, o Ademar, o Wallace, o Palhano, a Nadina, a gente estava todo mundo junto, e quando nós acabamos de chegar, nós fomos fazer uma prece para agradecer a realização
Foi da 5ª confraternização de mocidade. O Estevão se comunicou e falou com a gente, olha, há 36 anos vocês programaram isso no plano espiritual. Quando ele falou 36 anos, eu olhei assim, eu era o dirigente do Departamento de Infância da Federação, e eu não tinha 36 ainda, o Júlio não tinha, né? O Wallace não tinha, ademais, eu olhei para o Arildo tinha 35 anos. Nós conseguimos realizar o negócio dentro do prazo que a gente tinha programado no plano espiritual. Então, essa unidade desse grupo, ela não foi feita aqui, porque nós juntamos, assim, companheiros. O Júlio de Cachoeira de Itapemirim, o Wallace de Santa Leopoldina, Palhano nasceu aqui em Vitória, eu nasci em Afonso Cláudio. De repente, estava todo mundo. Quando a gente estava preparando o 7º MS, que era o Encontro de Mocidade Espírita do Estado, houve um desentendimento naquela época administrativo, com o doutor Lugon, que era o presidente, junto à turma da mocidade, né? Que era o Júlio, o Wallace, e eu era o dirigente do Departamento de Infância e Juventude na época. E o Palhano, novinho ainda, tinha chegado também lá, estava envolvido também nessas questões, e o doutor Lugon radicalizou a situação e acabou determinando a saída da gente, quase que expulsando todo mundo da federação. Numa reunião administrativa, após a expulsão do Wallace, do Júlio, do Palhano, ele falou, você como diretor também vai ter que abandonar o cargo, vai ter que se desligar da federação, porque você não conseguiu disciplinar o departamento de juventude. Eu queria que eu, como dirigente, disciplinasse o departamento, que ele achava que era. E aí me envolveu numa carta que ele fez para o Brasil inteiro, né? Particularmente essa carta se dirigia aos presidentes de casas espíritas do Estado, né? Que nenhum de nós, os três, e a mim também, tem na carta, dizendo que nós não poderíamos nem participar de nenhuma da organização espírita no Estado. Né? Proibindo das outras casas aceitarem esse grupo que estava saindo, participar de diretoria e tal, né? Aliás, eles que estavam na cabeça do movimento, que era o Júlio, Wallace, Palhano, Dalmi. E quando a gente saiu da federação, a gente começou a fazer mais intensamente. E dali desse culto, quando o pessoal começou a descobrir que a gente tinha saído da federação, mas estava fazendo culto aqui em casa. Eu vim acompanhado do pessoal da Almi, esse pessoal antigo, lá da federação. Então aqui nós começamos a fazer as reuniões na casa de Dalmi, eu também fui. Começou a dar muita gente aqui em casa, entendeu? A gente ficava pendurada na janela, porque não tinha lugar para sentar dentro, né? Era a mesa com o grupo que fazia palestra, que fazia prece. E a gente ficava dando lugar para os que vinham e nem conheciam assim muito a doutrina, né? E esse culto, ele trazia sempre um cunho diferenciado, porque eu tenho guardado as mensagens, quase todas elas, do Estevão, né? Tratava a gente com muito carinho, um paizinho, uma mãezinha, falava muito. Então, todo culto tinha sempre uma mensagem. Aí o culto do lar, que era aqui no Ibis, na casa da minha mãe, foi crescendo, aumentando, não tinha mais espaço, a casa era pequena, a sala pequena. Foi aí que veio a ideia de criar uma instituição para a gente participar. Eu vi a reunião de Dalmi e 3 elementos da fundação fazendo assim, as perspectivas para fazer isso aqui que é agora. Eles estavam se reunindo, de primeiro não tinha nem a casinha ainda, aí já estava programando para fazer isso aqui. E nessa mesma reunião a gente conversando, né? Vamos fazer uma visita ao Chico. A gente esteve lá em Uberaba, né, para perguntar ao Chico se existia alguma orientação no plano espiritual.
se era conveniente a gente fundar uma casa aqui, né? Surgiu aquela mensagem do Dr. Bezerra, incentivando, vamos. Falando que a gente desse continuidade à ideia da fundação da casa. E numa outra ocasião, o Dr. Bezerra falou, olha, a casa vai crescer, Casa Espírita Cristã do Ibis, foi aí que a gente pegou o nome, né? E Ismael começou a tentar fazer um desenho onde, num coração, ele colocasse. Ele estava com um esboço, um rascunho do que é esse logotipo da SEC. O Herman, através do Júlio, então, definiu as 3 letras ali, que ficou a marca da SEC até hoje, né? E aí foram transformando na Casa Espírita Cristã. Tinha o quintal, isso não faz mal não, a gente estuda no quintal, as crianças, né? Era de domingo, eu arrumava as crianças, me trazia para escolinha de evangelho, debaixo do pé da moreira. Que a gente ficava tendo aulinha de evangelização lá e comendo frutinha. De infância a gente tem uma turma, né, que muitos foram embora, mas assim, tinha Márcia, tinha Nininha, com a tia Lucília, tia Isabel, e era bem acolhedor, era pequeno, da tia Isabel, né, do tio Júlio com a gente. A infância foi tranquila, assim, quando bem pequenos, né? Depois os grupos foi chegando mais gente, porque antes era muito pequeno. E pessoas, inclusive, moravam aqui perto. Tinha a Sandra, a Simone. Era todo domingo, turma da infância com a tia Lulu, com a tia Isabel, debaixo de um pé de amora, a mocidade, debaixo no fundo da casa, tinha um abacateiro também. Mas a gente nunca deixou de fazer uma reunião por mau tempo. Sempre na hora da reunião a gente tinha uma brecha no clima que dava para a gente fazer a reunião. E as reuniões mediúnicas a gente fazia na casinha. Tinha a sala, que era a sala de reunião doutrinária, e num dos quartos ficou reservado para reunião mediúnica. E foi interessante, eu nessa época devia ter uns 8, 9 anos, né? Então a gente achava interessante o número de pessoas que foi crescendo. Por que tanta gente, né? Pessoas que a gente não conhecia e não entendia o motivo. Então a gente tinha que ir para o quarto, ficar no quarto, as crianças ficavam no quarto. E foi crescendo, né? Tinha que arranjar cadeira, levar as cadeiras na casa de dormir, banco lá a Dona Lila chegava a pegar emprestado o banco, o pessoal ficar nos vizinhos para ficar do lado de fora para ouvir pelo menos o culto, né? Eu cheguei no portão, fiquei na porta assistindo a palestra, ouvindo a palestra. Uma amiga conhecida chamou para ela vir à Casa Espírita Cristã e estava tendo uma palestra, era o tio Wallace que estava fazendo a palestra e o tema era reencarnação. Eu adentrei a Casa Espírita Cristã, nunca tinha ouvido falar nada de espiritismo. Eu não conhecia nada de espiritismo, inclusive eu tinha medo de vir aqui danado. Mas eu vim assistir uma palestra na segunda-feira de carnaval. Eu me lembro muito bem com a doutora Rafaela. Quando ela ouviu essa palestra, ela voltou para casa e disse para o meu pai, falou, agora sim, isso faz todo sentido. E assisti à reunião, a primeira palestra foi do senhor Lamartine Palhano, o pai do Lamartine Júnior. Eu ficava dormindo debaixo das cadeiras, porque enquanto a palestra pública, eu às vezes dava conta e não dava conta. E aí meus pais super se engajaram no trabalho e a partir daí eu fui participando das atividades que a casa oferecia e a evangelização infantil, a juventude. Quando eu entrei nesta porta, na década de 70, junto com a minha família, não foi, Dalmi? Cada tijolo, né, Dalmi? É uma história. É uma história. Cada tijolo é uma história. Carregamos no nosso coração a gratidão para Deus, nosso querido amigo Deus. Pai,
nosso Pai de infinito amor. Eita! Ô, Dalmi, essa casa é muito maravilhosa. Eu guardo com muito carinho as lembranças da minha família junto à casa. Obrigada. Obrigada, Casa Espírita Cristã. Um abraço a todos os companheiros. E seguimos aqui com fé em Cristo. Por muitas histórias boas que guardo aqui, ó, no meu coração. A minha eterna gratidão. Fiquem com Deus. Isso aqui foi quando nós começamos a tarefa de costura. Começamos com roupinha de neném, que já eram feitas, mas cortava aqui na Casa Espírita e distribuía, porque não tinha tarefa de costura aqui na Casa Espírita. Trazia minha máquina dentro da Kombi de Dalmi e ia embora, levava a máquina. Tinha as bonequinhas também para fazer para doação. Uma enchia as perninhas, outras costurava, enchia o corpinho, colava. Outros faziam vestidinho, outros faziam cabelo. Eu sei que dividia, cada uma fazia uma parte. Aí no final, quando estava pronta, era para distribuição de dezembro. Então, a babá levava. Eu tenho muito a agradecer a Tide, a Dalmi, a Casa Espírita, a casa tão boa, com coração grande. Agradecer o carinho dos amigos que me abraçavam cada dia que eu chegava aqui. Limpava cada cantinho com tanto carinho. E sim, costurava os cobertores com todo o meu amor. E quando eu cheguei aqui no hospital, veio um companheiro e falou assim: obrigada, tia Babá, por ter me aquecido nas noites frias. Obrigada, tia Babá. E eu disse a ele: eu não. Foi a Casa Espírita Cristã. Essa casa aqui que nos dá o trabalho, que nos dá a alegria de costurar cada pedacinho, cada linha de amor. E deixa aqui, olha, o meu imenso carinho, o meu imenso abraço, o meu grande beijo para todos os amigos, todos os companheiros, para Tide, minha irmã, o Dalmi, para as meninas, para o Daniel, para toda a família, um beijo grande da tia Babá. Vocês moram no meu coração. Um beijo a todos, um beijo. Então, ao dormir pela manhã, mamãe, Dona Santa, Tereza, Dalmi, Edivar e do Monte um ônibus, que ele era esse de um ônibus pra gente. Só que na hora que escrevesse socorro, o rapaz errou. Na hora de escrever, escreveu sorroco. Então permaneceu sorroco. Então elas iam para a feira lá, armavam na Feira Livre de Aribiri, que até hoje existe, só que em ruas diferentes. E elas iam lá todo de 7 horas da manhã, aos domingos, estavam lá vendendo roupa usada, brinquedo, tudo. Também, ajudava em tudo que foi preciso fazer. Aqui, ó, no dia 18 de setembro de 75, nós começamos compramos uma máquina. Fizemos uma vaca e compramos a máquina. Quando começou a construção da nova sede, né, da sede, aí nós repartimos, né, ficamos trabalhando nas casas, ficou um pouco lá em Vitória, aí estava muito longe, viemos para a casa da mãe da Rose, Heloísa, ficamos lá na casa de Heloísa,
Depois, quando surgiu a ideia do bazar, aí foi outro dia. Então, a gente foi ocupando todos os dias da semana, praticamente. Já existia uma casinha aqui embaixo, que não tem essa estrutura de hoje. Era bem simples, bem simples. Para você passar de fase de grupo, né? Maternal, jardim, pré, não sei se era assim na época, mas para você passar de uma salinha para outra, tio Júlio falava que ia pescar. E o tio Júlio buscava a gente, chamava a gente de peixinho. Eu falava, vou ver quem são os peixinhos que vão passar para outra sala. E aí eu queria vir o quê? Com camisa de peixinho, né? Fiz meu pai comprar uma camisa de peixinho, porque era emoção você ser pescada para ir para outra sala. E aí saía pescando aqueles que eram mais velhos, né? E eu tenho tristes recordações, porque os meus amigos sempre eram mais velhos do que eu. A Tete foi pescada primeiro, não sei o quê. Muita gente foi pescado e eu ia ficando, né? Eu vim para cá porque eu li o Livro dos Espíritos e me entusiasmei. Aí nesse grupo já tinha o Júnior Mansur, já tinha o Edgar, já tinha a Sheila. Na época da adolescência, eu conseguia participar dos eventos que tinha, como coral, dança, participar de um todo nas reuniões, fazia palestras, estudos, participava dos grupos de estudo. As viagens que a mocidade promovia com o tio Júlio, com o papai, com o Alos Palhano, os grupos de estudos, as primeiras palestras que nós proferimos. A gente participava das danças, eu lembro das madrugadas, a gente ensaiava durante uma semana até 4 da madrugada para apresentar num domingo. E apesar de ser cansativo, aquilo era muito divertido para mim. Eu lembro muito de Slene, de Edgar, mas eu me recordo muito dos estudos mesmo que a gente fazia. A gente só queria ficar aqui dentro, a gente só queria fazer coisas aqui dentro, a gente só queria trabalhar pela Casa Espírita, pelo movimento espírita, pela mensagem do Cristo, e era tudo muito sincero, era muito forte. E um fato que aconteceu uma vez, que eu trouxe umas 2 amigas para visitar aqui, e uma delas ficou super atrapalhada, eu não lembro nem porquê, mas eu lembro que ela ficou super atrapalhada, isso era no estudo de Edgar. Inventou umas histórias muito loucas, todo mundo ficou meio assustado com ela. A menina nunca mais voltou para visitar, assim, eu chamava, mas ela não queria nunca mais pisar aqui. Eu lembro da música da Fé, Fé, que até uma vez a Ana trouxe, uns grãozinhos de mostarda para mostrar o tamanhozinho. Uma vez a gente conversou sobre prece, e aí eu lembro de uma aulinha de prece, a gente falando, o evangelizador na época, perguntando se tinha uma posição, e a gente, criança, idealizava, falava, tem que ser ajoelhado, tem que não sei o quê, e aí depois a gente conversava com isso para desmistificar essa ideia da prece, então alguma coisa mais ou menos assim. São as lembranças duas coisas que me marcaram, essa da prece e essa da minha amiga, que não deu muito certo, ela não quis voltar nunca mais. Da evangelização, o que mais me marcou foi o tio Edgar. E ali eu lembrava de muitas coisas, inclusive amigos daquela época que vêm na minha vida até hoje, como por exemplo a Angélica, que eu lembro muito do primeiro momento que eu a vi na minha vida. Ela estava com um vestido rosa, bem frufruzinho, com uns pomponzinhos assim de cabelo na cabeça, e ela entrou chorando pela sala. E a gente é amigo até hoje, assim. Ele foi meu evangelizador por um período longo. Então, aquela brincadeira, onde nós foi-se embora, quem será, quem será? E também, quando alguém chegava, aí cantava aquela canção para dar boas-vindas para quem chegava. Essa época me marcou primeiro porque eu tive a imensa sorte
de ter o Edgar como o instrutor ali, né? O educador, o espírita ali naquele momento do terceiro ciclo, que é uma figura ímpar. Primeiro que ele era o único homem da evangelização, dos evangelizadores naquela época. E eu tinha essa relação de pai e filho com ele, assim, não sei se era recíproco, mas a gente fazia muitas coisas, assim. Então ele começou a me permitir fazer coisas no campo das artes mesmo, assim. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do Esperanto foi através de Wallace Neves. Aí, na sequência, nós fizemos uma excursão no Rio. Na época, a mocidade viajava muito, né? Nós fazíamos muitas excursões, às vezes em alguma instituição, em algum evento, né? Fora do estado. E aí se providenciava um ônibus e saía uma caravana. Tipo assim, antes do almoço, do jantar começar, a gente fazia aquele desfile de garçons que tinha um maître, que geralmente era Egeu, né? Aí vinha os desfiles, que a gente estava sempre de calça preta, blusa branca, gravatinha. Aí a gente vinha com a bandeja, né, iluminada, fazia aquele desfile primeiro para mostrar, né? Às vezes não era nem exatamente aquilo que é seu prato, mas poder mostrar o trabalho para depois começar o trabalho do serviço. Mas eu aproveitei a oportunidade e comprei o livro Esperanto Sem Mestre. Que é a inspiração da minha família e aqui na casa ela tem um reconhecimento muito grande, que é minha avó, a voinha, incansável trabalhadora aqui da casa, trabalhando em um dia de torta capixaba, a nossa famosa torta capixaba. Eu conheci Edgar aqui, foi nas atividades, né, que eu estava sempre junto aqui, em relação até aos meus irmãos, na época, que era assim, era nós três, depois que meus pais foram adotando os outros, né, mas na época que logo a gente veio para cá era só nós três. Quando a gente já estava aqui, que começou o processo dos meus pais adotando, a gente já era da casa espírita, que quando a gente veio para cá era só nós três. Aí depois que a gente estava aqui, no processo que meus pais estavam aqui muito com o tio Júlio, que é com a tia Cília, que começou todo esse processo de adoção, que eu tenho 5 irmãos que foram adotados, tudo pelo processo da casa espírita cristã, entendeu? E eu ficava muito aqui. Então eu participei de cursos de Edgar Esperanto, eu fui aluna dele, fui a aluna mais aplicada, tem meu caderno até hoje, entendeu? É o mesmo palco, só que com escadinha. Aqui sou eu, minha mãe, Júlio César Grande Ribeiro. E a casa espírita estava em construção, e aí tio Dalmir vinha, pegava eu, Daniel, o Edgar, o Júnior, e a gente vinha aqui botar areia para cima. A construção, literalmente dizendo, né, da casa, subindo massa para poder bater laje, amarrando ferro, né, e vivendo aqueles tempos da mocidade ainda, quando a casinha aqui era pequenininha e nós nos reuníamos embaixo de um pé de abacate. Chegava areia para construção, aí a gente vinha botar areia para dentro da casa espírita. Trabalho de peão mesmo, né? Então a gente falava que a gente era, na época a gente era a turma da estiva, pegava no pesado. Aí a gente continuou estudando, a casa funcionando embaixo e a construção em cima. Tinha, logo que nós fomos transferidas daqui para lá para baixo, eu tinha uma alergia, tinha muita alergia. Aí eu entrei de cabeça, falei assim, eu vou entrar de cabeça nesse bazar aqui, que eu vi que tinha uma portinha lá começada, aí eu entrei. No primeiro dia do bazar, deu R$11. Muito dinheiro, hein? Primeira semana, R$11. Aí foi passando, e a alergia ainda continuou. Aí quando foi passando o tempo, aí foi melhorando. A minha alergia melhorou e o bazar também foi melhorando e foi juntando gente, foi aumentando a renda e até hoje estamos aí. As minhas companheiras da tarde, da oficina, irmã
Irmã Clotilde, deixo o meu imenso beijo a Tide e a todas as companheiras, com qual vivemos momentos de imensa alegria. Brincamos e sorrimos a tarde toda. Era fraldinhas de muito amor, pontinhos de muita luz, mas o meu carinho eu deixo para todos os amigos da SEC, o meu imenso beijo. Quantas vezes não tínhamos máquina para costurar, mas o amor era maior, porque nós tínhamos a agulha e a linha. Quando que era uma casa de costura. E aí eu sentada, tímida, aí a dona Leda, ela virou para mim e falou assim, você é espírita? Aí eu falei, não, sou católica. Já em 1969 ou 70, eu tinha estado aqui na casa, quando ainda era a casinha aqui da esquina. Eu vim em 2 reuniões trazido pela minha sogra, que era católica apostólica romana. Eu e meu irmão, o Edgar, né, que é companheiro veterano aqui da instituição, né? Nós ainda adolescentes, na faixa de 14, 15 anos, procurávamos, né, ansiávamos por uma doutrina, uma religião, né, podemos assim dizer. Ela falou, então você, a partir de hoje, pode ter certeza que você é espírita. Eu falei, não, sou católica. E aí pronto, não deixei mais, estou aqui. Eu tinha ido na renovação carismática porque falaram que lá iam me explicar, porque ninguém conseguia me explicar nada na igreja. E lá eu tive mais uma evidência. E aí o padre falou assim, olha, isto não é espiritismo. Quando o padre me disse que não era espiritismo, eu fiquei curioso para saber o que era espiritismo, porque eu não sabia o que era. Eu não consigo imaginar a minha vida, a minha mocidade sem a casa espírita. Eu era vizinha do Ismael, eu morava na mesma rua que o Ismael. Eu levava os meus filhos todo dia para a creche, aí ela chorava muito porque ela não gostava de creche. Aí Ismael ficava olhando assim, eu ia embora com as crianças. Aí um dia, quando eu cheguei em casa, minha irmã mais nova falou comigo assim, a vizinha ali, que é a cunhada do Ismael, Neuza, falou, deixou esse endereço aqui que é para você ir nesse lugar aqui que tem uma vaga de serviço para você. Aí tá. Só que aí eu não fui. Eu tinha 19 anos e estava no exército. E o capitão de lá, ele era espírita e eu não sabia. Ele falou assim, Dalvi, você é espírita e não sabe. Procura o Edgar e pede a ele o livro dos espíritos para você ler. Aí eu pedi a ele, aí ele trouxe o livro dos espíritos para eu ler. Eu li o livro dos espíritos e realmente o capitão estava certo. O que eu estava lendo ali para mim não era nenhuma novidade, assim, nenhum impacto. Eu falei, não, mas é isso mesmo, é exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que eu penso, é isso mesmo, é isso mesmo. Então. E aí, um pouco depois, os espíritos me trouxeram mediunicamente aqui. É muito interessante essa história. Eu peguei o carro e eles foram nos guiando espiritualmente para o Ibis. Aí eu relutei, porque na minha mente, espiritismo e umbanda e macumba era a mesma coisa. Então eu tinha ojeriza da palavra até espiritismo por causa disso. E Edgar começou a me explicar, não, Dalvi, não é isso não. Lá você vai ver uma palestra, paz, não sei o que e tal. Mas ele nunca tinha me falado sobre mediunidade, por exemplo. Eu me lembro muito do impacto da mediunidade de Lulu e Júlio, e quando eu via um recebendo um pedaço de uma poesia e outro outra, as escritas feitas transversamente, que você tinha que botar o espelho para poder enxergar. Depois de uns 2, 3 meses do Edgar insistindo, eu vim na casa espírita.
Aí passou uma semana, passou 2 semanas, aí a cunhada do Ismael tornou a perguntar. Aí eu resolvi vir. Na reunião de segunda-feira. E na reunião de segunda-feira, o tio Júlio, era o médium da época, era ele e a tia Lulu, estava lá psicografando e tal. Aí eu sentei na primeira fila lá, né, tal. Era no salão daqui de cima, inclusive. As reuniões eram aqui. A casa espírita era só de tijolo, não era nem rebocada por fora, né? Nem tinha o andar de cima ainda e tal. E a reunião era aqui. Tudo bem rústico, mas muito, muito espiritualizado. E aí eu estou ali sentado, acabou a palestra, aí era hora do passe, o Edgar perguntou se eu queria tomar passe, eu falei, não quero não, não quero saber desse negócio não. Um dia eu fui na rua, encontrei uma propaganda no poste que Edivaldo estava aí, né? Aí eu disse, não, eu quero ir ver Edivaldo. Aí fui lá, ele estava na escola técnica, né? Quando eu terminou a palestra, fui lá falar com ele, porque eu vim da mansão, né? Sou cria da mansão. Ele falou da casa espírita para minha mãe. E eu levava Tomás no César, fazia datação, e ao mesmo tempo eu ia fazer costura. E aí eu conheci lá a cunhada do Júlio, casada com Edmundo. Aí eu falando que eu era espírita e tal, que eu queria conseguir um centro para frequentar. Ah, meu cunhado é de lá do Ibis, em Vila Velha. Aí a gente passou a frequentar a partir de 80. Que a gente estava procurando um lugar para evangelização das crianças. Que nessa época a gente frequentava o João Evangelista lá em Maruípe, mas não tinha evangelização. E minha mãe falou que aqui tinha. Quando nós entramos, estava no grupo de estudo ali embaixo, né? Que não era essa casa. Estava ali o Wallace, que estava dando aula. Levantou e veio nos receber. Aí nos ficamos lá, eu com os meninos, botou os meninos na sala lá, e eu e o Raimundo ficamos no grupo de estudo. Eu vim, acho que de tarde aqui, pegar umas cerâmicas do Drummond, que o Júlio descobriu que eu pintava cerâmica, que eu fazia artesanato e tal. Aí me deu essas coisas para eu levar para casa para fazer. Eu fazia lá. Chegou numa época que a Rose, né, Rose Tiengo, aí um dia ela falou assim, nós vivemos uma universidade espírita. E era mesmo, era mesmo. A gente tinha assim, uma coisa assim, fantástica em termos de aprendizados, né? Aí eu vim trazer. Quando eu cheguei aqui, ele chamou Rose e disse assim, minha filha, leve ela lá onde vocês estão fazendo os trabalhos para o doutor Bezerra, para a comemoração do doutor Bezerra. Quando eu cheguei assim na janela, era ali do vovô Pedrinho, aquela oficina tinha ali, cheguei assim na janela, tá Dalva fazendo uma rosa e não acertava fazer a rosa de papel crepom. Aí, eu não estou certo fazer isso, o tio Julinho antes que começou a reclamar, eu disse assim, eu posso te ensinar a fazer? Aí peguei a rosa e fiz. Nisso Diná chegou, Diná estava mudando para cá, porque Diná morava na Jardim da Pé, Diná chegou, toda... terminei de arrumar a mudança agora. Agora chegou esbaforida assim, aí perguntou, quem é ela? Aí Rose disse, é a baiana, tá vindo lá do Divaldo. E o tio Júlio já está botando ela no trabalho. Aí pronto, parafinamos e fizemos aquelas coisas lindas para o doutor Bezerra. Aí eu engajei. E ele ouviu eu cantando. Aí me botou no coral. E aí começou. Nós estávamos comemorando a data de aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Aí cada grupo de mocidade foi estimulado para criar alguma coisa do Dr. Bezerra de Menezes em homenagem a ele. Aí fazia isso, apresentávamos nos sábados aqui. Eu tinha estudado um livro chamado Vida e Obra de Bezerra de Menezes. E ele citava no livro uma série de frases, de afirmativas do Dr. Bezerra quando encarnado. Eu pensei, puxa, a gente podia pegar e então criar algumas perguntas cuja resposta fosse o que ele falou. Aí falei isso na reunião de mocidade lá, o pessoal achou bacana, e fui para casa com aquilo na cabeça. Puxa, tio Júlio é médium, tio Júlio recebe um monte de espírito. Por que a gente não tem visto o doutor Bezerra de Menezes ao vivo mesmo, ele espírito, perguntar para ele as coisas todas? Eu nunca tinha ouvido falar em espiritismo. Para mim, ver lá o Júlio e a Lulu recebendo mensagens de maneiras as mais diferentes possíveis já foi um impacto para o católico que estava tendo um monte de visões e percepções mediúnicas. E eu fui no sábado
na mesma semana, e aí lá eu fui encaminhado para a sala de Lamartine Palhano Júnior, que foi meu evangelizador. Aí fica aquilo na cabeça e tal. Aí no próximo dia lá eu conversei com o seu Dalmi sobre isso. Eu falei, seu Dalmi, eu tive essa ideia assim, assado. Aí ele falou assim, Dalvi, vamos entrar em prece, né? Vamos entrar em prece, vamos mentalizar, e quem sabe os amigos espirituais vão... E eu estou ali controlando o som e tal, e aí depois que começa a palestra pública, não precisa fazer mais nada, só ficar quieto ali. E eu estou ali prestando atenção. De repente, o seu Dalmi pega um papel, lê assim e olha para mim. Mas aí me informaram que quem trabalhava na Casa Espírita era o médium Júlio César Grande Ribeiro, junto com Dalmi Ferreira dos Santos, que é Dalmi, Ismael e mais algumas pessoas que eu conhecia já no bairro. Quando eu olho para ele, eu falei assim, alguma coisa aí aconteceu, eu fico arrepiado até hoje lembrar disso. Aí quando chegou no final, o tio Júlio leu o que era? Era um bilhete, como se fosse um bilhete do Dr. Bezerra de Menezes para mim. Aí ele fala assim, reconhecendo nossa humilde insignificância ou imperfeição, Dr. Bezerra de Menezes, em falando isso, nós nos colocamos à disposição dos jovens para o cometimento imprevisto. Cada um preparou a pergunta que queria preparar, né? O seu Dalmi colocava lá as perguntas, e o Dr. Bezerra de Menezes respondia as perguntas. Muito doido isso. O seu Arildo, né, o pai do Júlio, o pai do Sérgio, um dos fundadores da casa, ele tomava conta da oficina do vovô Pedrinho. Perdi meus domingos, deixar de ir para a praia, deixar de ir para futebol, para vir fazer brinquedos com o tia Arildo aqui. Nossa, a gente trabalhava no domingo, todo domingo, a gente não tinha praia, não tinha nada, vinha para cá para trabalhar na marcenaria. Aí o tia Arildo, eu gostava muito de Fórmula 1 na época do Nelson Piquet. Aí o tia Arildo, o que ele fazia? Para a gente não faltar por causa da corrida, ele botava uma televisão. Aí nessa época já estava o Dalvi, já estava com a gente, o Edson, irmão do Júnior, que é tio do Hugo, né? Então a gente tinha uma turma, o Romildo. Então são muitas lembranças bacanas. A gente pegava no pesado mesmo, era um trabalho legal. Então a gente fez um biombo, né, botou um papel vegetal, umas luzes de trás assim, aí eu não me lembro bem quem, eu acho que foi até o Sérgio mesmo, outra pessoa, não sei que foi, que fez o Dr. Bezerra de Menezes, e aí, não sei, também não lembro quem que lia lá as perguntas e as respostas, mas foi isso. Mas nós vivemos muito a questão de campanhas, né? Então tínhamos a campanha escolar, campanha de inverno, campanha de Natal. Isso tudo era assim um grande momento de emoção, como o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, né? E eu vejo lá atrás, como nós fazíamos a assistência social, em que a Casa Espírita era simplesmente invadida por pessoas, né, que necessitavam. E o sorriso dessas pessoas em receber aquilo ali, eles tinham reciprocidade, porque a gente também entregava aquilo com muito amor. Foi a primeira vez que eu descobri o que é levar, através de uma coisa tão simples, de um abraço, de um presente de madeira, para uma criança, né, levar felicidade ali, vendo o olhinho brilhando de alegria, eu descobri um Natal diferente. E meu pai, ele era, o nome dele se chamava dedicação e trabalho, né? O compromisso dele com a tarefa da Casa Espírita era acima de qualquer coisa. E ele fez, creio eu, que dezenas de milhares de crianças muito felizes ao fabricar os brinquedinhos de madeira para entregar no final do ano. Aquilo era uma alegria para ele, não era trabalho, era alegria. Eu tenho muito a agradecer, Dalmi, como eu tenho que agradecer a essa casa tão maravilhosa que me deu trabalho. Quantas noites, Dalmi, dormi, acordei, pensando nos carrinhos que no outro dia eu tinha que fazer.
Ô, Dalmi, que saudade de trabalhar com companheiros com um grande coração, Dalmi. Eu sei que era tudo com muita pressa, sabe? Era tudo com muita rapidez. Mas era meu jeito, né, Dalmi? E todos os companheiros que trabalhavam comigo respeitavam o meu jeito, entendiam meu jeito. Eu sei que não era fácil, era tudo rapidinho. Então, Dalmi, quando eu me aproximei daquele espelho, daquela luz, eu ia me aproximando e aquela luz ia ficando cada vez maior. Aquela luz, Dalmi, era um carrinho feito de madeira. O que é isso, Dalmi? Eu disse para Deus, o que é isso? Então, na hora que eu peguei o carrinho, veio um irmão, né? Um amigo, e disse assim: obrigada, tia Arildo, por você passar noites pensando no meu carrinho. Eu disse a ele que eu fazia com o meu maior e melhor sentimento que eu tinha dentro do meu coração. E ele disse para mim que foi o único brinquedo que ele teve na vida. Você lembra na entrega de Natal? A fila que fazia para pegar os carrinhos. Quantos corações, Dalmi, nós alcançamos. Eu fiz parte de uma equipe muito boa, Dalmi. E agradeço muito a casa que me acolheu, que acolheu a minha família, né, Dalmi? A casa foi grandiosa para os nossos corações. E a oficina foi a minha oficina do amor, a oficina do trabalho. E fico muito feliz de ter participado desses momentos junto à casa. Aí criamos linha de brinquedo, né? Começamos a desenhar, eu desenhava alguns brinquedos, a Arildo também trazia as ideias, me aperfeiçoava e tal. Aí passamos a fazer brinquedos de vários tipos, né? Então era feito jipes, caminhãozinho, trenzinho, caminha de boneca, armáriozinho. Então eu me especializei muito na pintura, né? Tia Arildo, pega na pintura. Então às vezes eu saía da escola, porque eu estava aqui perto, eu saía da escola, vinha para casa espírita e ficava até 11 horas da noite ajudando na pintura, né? Desde preparar o material até fazer a entrega, conhecendo as famílias, nas favelas, lá em Santa Rita, aqui mesmo no Ibis, na favela que tinha aqui no Ibis também. Então nós conhecíamos de perto. E nós íamos na época de Natal levar produtos para eles, né? E a gente visitava as casas e sempre cantando. A gente passava de noite cantando as músicas de Natal. E aquela espiritualidade sempre muito presente dava uma emoção enorme, enorme, enorme. Chegamos ao ponto de ser tão eficiente na produção que eu me lembro que teve um ano que nós produzimos, acho que uns 1000 caminhãozinhos. Era a alegria do Arildo, que ele fazia questão de estar na linha de frente lá, distribuindo, organizando. A marcenaria hoje, ela está lá, já não, mais para atender a necessidade da casa, né? Assim, a necessidade de reformar algum móvel, fazer algum... particularmente a mim, foi quando eu entrei aqui que eu comecei a fazer parte do DASE, né, naquele então. Esse aqui também foi uma das primeiras participações que eu tive com assistência e promoção social dos jovens, que a Casa da Assistência, né? Foi quando digamos assim, uma assistida chegou na casa espírita e ela não estava procurando por mantimentos, ela estava de coisa material. Eu guardei isso aqui porque me marcou muito, muito, mas muito mesmo. Eu não dou, não vendo, não troco. Simplesmente ela queria ouvidos emprestados, vamos assim dizer,
para contar o caso dela. Então ela não queria nada de material. E aí eu fui apresentando negócio de projetos que a gente tinha aqui, que tinha que estar inscrito em projeto, tudo, e praticamente eu não deixei ela falar. A experiência que eu tive, né, em ajuda aos outros, porque a gente tinha naquela época sopa, né, tinha um conversê aqui antes da sopa, todo o segundo sábado do mês, né? Lembro da atividade de assistência, que eu tinha um cargo muito importante, que era o de provador oficial da sopa. Então, a tia Marlene coordenava a produção da sopa, mas eram várias pessoas, né? E aí eu lembro que quando estava ficando pronto, eu provava e tinha que dar minha avaliação. E nos outros sábados a gente fazia visita a famílias que eram atendidas pelo DASI, né, pela casa. E tive assim experiências incríveis, né? Ele falou, não, meu filho, eu só queria vir aqui justamente para desabafar, ouvir de vocês uma orientação, eu não quero nada de valor material. Foi uma participação, assim, que eu me doei totalmente, sabe, de corpo e alma. A partir desse momento eu passei mais a escutar do que realmente falar ou dar conselhos, né? Eu acho que assim a gente aprende mais. Pelo convite para um almoço na Torta Capixaba. Eu trabalho, né, na faculdade, e uma aluna, Valéria Antunes, que é companheira nossa, me convidou para dar um curso. Na época era um curso mais voltado ao pessoal da evangelização, os projetos sociais. Paramos num posto de gasolina e próximo ao posto tinha uma borracharia com um sebo. E aí eu fui lá olhar os livros e encontrei um livro com um ticketzinho, né, desses da livraria, da Casa Espírita. Eu sempre procurei algum lugar que eu não sabia o que era. Eu cheguei até a SEC porque eu tinha um probleminha de desdobramento. E um belo dia, uma amiga muito querida me chamou para vir numa reunião, palestra pública. E fomos levando o tempo, passando o tempo, frequentando a segunda-feira. Meu corpo ficava totalmente paralisado. Eu não conseguia mexer, mas eu ouvia tudo. Aí a mãe da Alicia nos trouxe. A Cidinha Sandoval, Maria Aparecida Sandoval, que era a mãe da Alicia Sandoval, hoje as duas desencarnadas. E um dia Cidinha chamou a gente para vir aqui e nós viemos. A Ana também incorporou aqui, foi convidada pelo irmão Edilson. Só que eu fiquei pensando, falei, caramba, tem que dar manutenção, né, saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, nem todos eram professores. Era Cissa, Míris, Rita, elas frequentavam a Casa Espírita Cristã, eu passei a vir na segunda-feira. Participando dos estudos no sábado. Tudo mudou na minha vida, tudo. Quando aqui cheguei, estava Dalmir, Palhano, Wallace e Júlio, só os quatro, na porta da Casa Espírita. Só os quatro. Na hora que eu estava chegando, eles vieram ao meu encontro e disseram, eu já estava te esperando. Eu sei como? Esperando como? Uma vez por mês, depois 2 vezes. Depois teve uma época que eu vim, acho que de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os meninos começaram a vir para a evangelização e eu fiquei um bom tempo aqui. E aí eu fui, busquei na internet, passei aqui na porta, liguei e vim para a palestra. E aí terminei me envolvendo com a Casa Espírita. Foi aí que descobriram, o mundo espiritual revelou que ela era médium. E até então, mediunidade, eu não tinha assim muita noção do que se tratava. Depois é que eu fui descobrir que realmente eu tinha esse dom que eu precisaria para me sentir melhor, para me ser uma pessoa melhor, eu precisaria de estudar como é que era o mecanismo. E voltamos em 75, que foi quando a gente ficou definitivo. Aí no primeiro dia que a gente veio, eu conversei com o Júlio, ele me deu 2 livros para ler. Então, quando ela foi convidada para participar das reuniões mediúnicas, sendo esta sala aqui, onde que ela foi participar, e eu
sempre fui o companheiro de todas as horas dela, acompanhei também. E justamente nessa cadeira aqui era a cadeira dela, até o dia que ela faleceu. E nós estamos aí. Ela foi pescada por Deus, mas, por incrível que pareça, para a bondade dos céus, ela está na casa trabalhando. 50 anos, né? 50 anos. A festa está linda. Tudo lindo, né? O meu depoimento é só de gratidão. Todo o nosso depoimento para a Casa Espírita de gratidão, né? Nessa casa maravilhosa que nos acolhe. Muito obrigada. E eu já havia lido alguma coisa sobre o processo de materialização e me convidaram para me participar dessa reunião. Porque a gente nunca havia participado e nesse ano foi o Ano Internacional das Crianças. Então eu lembro muito forte disso, porque nós fomos convidados, entre 4 crianças, era eu, Duda, Janine e Josefe. Aí começou a reunião no escuro, a reunião era no escuro completo, escuro total. Uma parafina com fogo embaixo em ebulição derretida e um balde de gelo, ninguém sabia para que era. E ele enfiava aquilo, a gente só escutava o barulho daquela parafina quente dentro da água gelada, né? Ela solidificava. E ele fazia aquilo várias vezes para criar uma camada mais resistente, né, para fazer a lua, né? E depois de uma série de movimentos de coloca dentro da parafina, coloca dentro da água gelada, aquele... E o pessoal, o que é que está fritando tanto que o barulho era aquele negócio, né? O tio Júlio fez o trabalho de parafina e aí, por estarmos em 4 crianças participando, ele foi e retirou, através da parafina, um dedo e deu para cada criança. Um para Janine, que representava o tio Mário e a tia Mira, né? Outro para Josefe, que era o tio Arildo e a tia Dalza, para o Duda, que era o seu Gisele, e para mim, ele presenteou com... Eu não consigo falar sem lembrar, porque foi uma coisa tão forte. Eram 2 dedos, porque o meu pai e a minha mãe fizeram 25 anos de casado, nesse mesmo ano. Se materializava o espírito de Zé Grosso, o espírito de Palminha, o espírito de Sheila, Dr. Josefe. Eu vou citar isso muito, se materializavam mesmo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas sempre juntos, unidos, na seara do nosso Mestre Jesus. Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade. Daí em diante começaram a surgir outros trabalhos em parafina. O fato marcante, né, que abalou mesmo a minha vida, que foi uma transformação, foi um acidente que eu sofri aos 19 anos, isso lá em 1979, e que os médicos diziam que eu não ia sobreviver. Tive o apoio da Casa Espírita. Teve uma época, há 12, 13 anos atrás, o meu esposo teve um problema cardíaco muito sério e ele tinha 1% de sobrevida. Aí eu descobri que eu tinha um problema no ovário. E caso eu sobrevivesse, eu ia ficar cego, paralítico, vegetando em cima da cama. Naqueles tempos dos anos 90, eu tive que ser operado da coluna.
Eu tive um problema muito sério, fiquei quase entrevado da coluna. Foi até com a Glécia que eu fiz um tratamento, e ela falou que tinha muito pouca probabilidade de eu ter filho. Então, ela falou, olha, agora eu estou te dando um remédio, uma medicação, e agora é fé, agora é prece. De acordo com os benfeitores espirituais que militam aqui na casa, Dr. Bezerra, irmã Sheila, Dr. Josefe. Me lembro que a Casa Espírita se dedicou muito a mim, em termos de preces, orações, visitas. Eu superei tudo isso, graças a Deus, fiquei bom, em função também da vibração que os meus irmãos da Casa Espírita fizeram. Aí eu vim para reunião de prece na quinta-feira, frequentei durante 3 meses, e aí deu um tempinho, eu fui refazer o exame e não tinha mais nada. Então, graças a Deus, eu tenho meus filhos hoje por causa dessas reuniões de tratamento. Assim, eu fiquei 4 meses no hospital com ele. Era para ele ser operado, por exemplo, de hoje a 15 dias. E me veio a orientação, não vai dar. Aí eu conversei com ele conversou com o médico e me ouviu. Então, em vez de operar daqui a 15 dias, o médico só deu um final de semana para ele ficar em casa e operou na terça-feira. Isso foi até uma questão de que o Julinho falou, temos que verificar isso logo porque você tem um risco aí. Então, vamos fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Aí eu decidi fazer a operação e, graças a Deus, fiquei bom. E a Matsu, eu recebi um tratamento que na época eu estava totalmente cego. Eu recebi o tratamento na reunião de preces aqui da casa. Devagarzinho eu fui voltando a enxergar. Hoje eu tenho a visão, mas não total, né? Mas o pouco que eu enxergo, eu consegui estudar, me formar. Quando terminou a cirurgia, o médico falou, Dona Renata, Deus salvou a vida do seu marido, porque se a cirurgia fosse feita amanhã, ele não conseguiria chegar. Eu sempre digo que a Casa Espírita Cristã é a casa que nos acolhe a todos, né? E que ela é sempre um porto seguro para todos os corações que aqui vêm. O momento que eu passei de doença da minha mãe, o falecimento dela, né, o desencarne dela, com certeza, sem a SEC, talvez eu não saberia, eu não teria lidado da forma como eu e minha família lidamos, certo? Então, sou muito grata, eternamente grata serei a este momento. Tá uma mistura de sentimentos tão grande aqui dentro do meu coração. Mas a palavra é essa. Obrigada, Casa Espírita, por receber minha família, por aliviar a minha dor. Quando eu vinha pra cá, deitava na cama da reunião de prece, só de deitar. Já passava dor, não tinha mais dor. Eu fico muito feliz de ter plantado a semente na minha família, a semente do amor, a semente do Cristo, porque essa casa é grandiosa, uma árvore enorme que nos dá a sombra de Deus, a sombra do amor de Jesus. E com certeza ela alivia as dores, sim, porque aliviou a minha. Deixo o meu beijo para as minhas meninas, pro Valmir,
e para todos os amigos. Outro fato importante, né, vamos dizer assim, é que em 87 foi fundada, né, o IAC, Instituto Allan Kardec, e também eu participei de forma ativa, inclusive na fundação, né. E aqui era uma extensão da nossa casa, né, porque a gente estudava o dia inteiro, só ia em casa almoçar, voltava, era onde a gente aprendia a fazer tudo, a gente estudava, a gente ia aula de culinária, a gente ia aula de artesanato. Era engraçado, era uma escola, o Allan Kardec era uma escola, dentro da Casa Espírita, a minha casa, porque a Casa Espírita é a minha segunda casa. Então, era até difícil da gente, eu no caso, entender que aquilo ali era uma escola, acabava sendo uma coisa só, junta. Olha, eu acho que eu tinha 5 anos quando eu estudava no IAC, que era aqui do lado, agora já não sei mais onde era, mas era aqui do lado. E eu lembro que eu estudava no IAC e eu lembro que eu vinha para a Casa Espírita no mesmo tempo. O único problema realmente era o trato com o Júlio César Grande Ribeiro, que a gente chamava de tio Julinho. Não tá mais vivo, não, ele me deu uma moca, entendeu? Ele me deu uma moca num coque, porque eu corri numa dancinha para alcançar meu grupo. Então, o problema estava nisso aí. Mas as coisas, né, mudaram, graças a Deus. Acho que isso não aconteceria hoje. Aqueles tempos eram outros. Se hoje eu sou uma profissional que eu sou, eu agradeço a Casa Espírita, em primeiro lugar. Agradeço a Deus e agradeço a Casa Espírita por ter me dado a oportunidade de estudar e crescer. Aqui eu tive a oportunidade, eu voltei a estudar, terminei meu 2º grau, fiz o meu curso técnico de enfermagem. Eu cresci muito, mas eu cresci pelo o apoio que eu tive e tenho até hoje. Em 1973, eu ganhei um livro dos Espíritos de uma prima e comecei a ler. Eu recebi o Evangelho segundo o Espiritismo das mãos de Dalmir e Ismael como uma doação, um presente. Foram excelentes. Essa colocação foi excelente. A Dalza, que é a irmã de Dalmir, e a esposa do Arildo, que me emprestou o primeiro livro, Nosso Lar. Mas eu comprei na livraria da Casa Espírita um livro dos Espíritos. E aí, eu acho que, se eu não me engano, foi em 1989, talvez no final do ano, eu não sei exatamente. Eu procurei vir aqui na Casa Espírita Cristã, que o Drummond, ele oferecia ônibus para a empresa que eu trabalhava, e ele publicou uma vez no jornal A Gazeta um artigo grande de 2 páginas falando sobre o Espiritismo. Eu perguntei para ele qual a casa espírita que ele frequentava, ele falou que era aqui, Casa Espírita Cristã. Eu vim aqui pela primeira vez e nunca mais parei de vir. Esse livro eu folheei rapidamente e coloquei no fundo da mala, porque eu morava numa república e eu não tinha guarda-roupa. E 3 meses após dessa data, meu pai desencarnou, deitou para dormir e não acordou. Imediatamente eu corri atrás do livro, falei que sabia onde ele estava, porque eu não conhecia nada de doutrina de reencarnação, nada disso. Mas teve um dia especial, um sábado, me lembro como nunca vou poder esquecer, que eu, pegando algumas roupas para fazer uma pequena mochilazinha para viajar, quando eu mexo ali, me dou com esse livro dos Espíritos no fundo, e alguma coisa me foi tão forte, como se dissesse, pega, leia. E eu peguei o livro e abri. E quando abri o livro, tinha um capítulo 5, dizia assim, considerações sobre a pluralidade das existências. Achei
tão interessante que eu me lembro do que passou na minha mente na hora. Eu era, acho que, um pouco atrevido. Achei muito inteligente a argumentação dele, mas foi muito mais do que isso. Foi uma emoção, uma coisa incrível. Eu não sabia que a minha maior angústia, eu estava totalmente inconsciente do que era a minha angústia, né? Eu não sabia que a minha maior angústia era resolver um problema seríssimo dentro de mim. Eu precisava entender a justiça de Deus. Bom, eu vim a Vitória para um encontro de evangelizadores lá eu sou de Mimoso do Sul, então havia um encontro de evangelizadores que terminava no domingo. E aí na casa onde fiquei hospedado, o pessoal falou: você não vai ficar para o lançamento de um livro aqui lá em Vila Velha? Bom, mas eu tinha 16 anos, né? Aí eu tinha que ligar para casa para poder avisar se podia, não podia. Aí eu fui autorizado e fiquei para segunda-feira. Foi quando eu vim, que eu cheguei aqui, eu tomei um choque, né? Porque foi uma emoção muito grande quando eu conheci a Casa Espírita, vendo o movimento da casa, que eu não tinha noção de movimento espírita, né? E aí, quando eu vi aquele coral, que tinha jovens, tinha adultos, tinha idosos, todo mundo junto, naquela alegria, porque a Casa Espírita é isso, era uma alegria, sabe? Aí eu tomei a decisão, vou voltar para aqui, eu quero estudar aqui, eu quero aprender Espiritismo nessa casa. Para mim, Espiritismo é o que essa casa está vivendo. Aí foi uma decisão que eu tomei naquele momento. Aí foi no lançamento do Jornada de Amor, que na época o Júlio, que era o médium, o Tia Lulu, e eu quando fui subir para falar com ele, para cumprimentar e pedir para autografar, ele já me chamou pelo nome sem saber quem eu era. Foi fantástico, né? O que me tocou mais ainda, de uma forma muito carinhosa. Carlinhos, meu filho, aquele jeito dele. Então ele colocou ao estimado Carlos Alberto, com muito carinho, nosso abraço de reconhecimento, carinhosamente, Júlio e Lulu, 18 de abril de 1982. Aconteceu um episódio que não ficou longe das nossas lembranças, e foi o episódio de que iríamos fazer o lançamento de um livro lá em Ipatinga, e a gente procurava gráficas para fazer, e Dalmi procurando essas gráficas, a gente não encontrava, fomos encontrar uma lá em Juiz de Fora. Essa gráfica, por razões que não se sabe, simplesmente na hora de entregar o livro não entregou. Aí nós tivemos que nos debruçar sobre o livro, sobre a confecção do livro, que foram quase 10 dias e 10 noites sem dormir, para que dessemos conta do recado. Eu sei que no dia aprazado, às 5 horas da manhã, nós descemos com 152 volumes do livro pronto, seguimos viagem para Ipatinga, lá apresentamos coral, apresentamos jogral, fizemos, teve a tarde de autógrafo e outras situações que aconteceram, que só viemos a dormir dentro do ônibus em direção a Ipatinga. Mas foram boas experiências, muito boas experiências. Eu tenho muita lembrança da Alteca, da oficina de teatro, Expressões do Corpo da Alma. As peças que a gente fazia eram maravilhosas, passavam uma mensagem muito boa, né? Tanto a Alteca, depois a gente foi para a MES, né? Eu acho que um dos melhores momentos que eu vivi aqui na SEC foi na época que a gente tinha várias oficinas. Então tinha a Alteca, oficina de teatro, oficina de Esperanto. Então a gente fazia viagens junto com o pessoal do teatro. Então a gente teve uma vez que a gente foi para um sítio. Pode-se dizer que essa é a memória mais marcante que tem. E essa lembrança muito legal que eu tenho, tanto da evangelização também, que me deu base. Quando a minha esposa engravidou, e aí ela estava não triste, mas acho que talvez frustrada por ser uma coisa que não estava planejada. Até o terceiro ciclo era tudo no prédio grande, e aí quando eu passei do terceiro ciclo para a mocidade, era na oficina do vovô Pedrinho, que era onde é o salão lá de baixo, que tinha metade do tamanho e tinha um tabladinho de madeira e tinha uma casinha. Eu lembro que eu ainda estava no terceiro ciclo,
eu ficava depois do horário, porque minha casa era aqui do lado, então podia morar aqui, né? Eu ficava depois do horário na janelinha que tinha na casinha, que dava para dentro do salão. E aí eu lembro do Júlio Nunes fazendo um horáriozinho social com os jovens da mocidade, que era muito pequena na época. E lembro das músicas que ele cantava. Naquele dia ele estava cantando Ronque, 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 está na hora de almoçar. Lembra dessa música, né? Eu lavo as mãos e com toda educação me dirijo à mesa para o almoço. Enfim, era muito legal. A apresentação que eu fiz uma vez no Dia das Mães, no Arce, foi quando eu descobri que eu estava grávida. Isso me marcou bastante. Mas em uma palestra, creio que foi numa segunda-feira, veio um irmão da Casa Espírita e falou: olha, eu não sei o que está acontecendo não, mas tem uma pessoa aqui do lado que está falando, não se preocupa não, que vai dar tudo certo. E até hoje está dando certo, graças a Deus. Nossa, eu voltei para a SEC em 2007. Já tinha frequentado a infância aqui por muitos anos, mas saí, nem lembro porquê. Retornei em 2007 por causa de Igor Franzotti, que eu conheci na UFES, fazendo desenho industrial. E ele me falou de uma tarde de artes na casa espírita que ele frequentava. Houve o meu interesse em participar da equipe de música, fui acolhido e foi essa época principalmente, né, quando eu cheguei, foi a que mais movimentada artisticamente, segundo as pessoas, quer dizer, segundo as pessoas da era anterior à nossa, né? Porque tem a tia Márcia, a tia Cecília, a Cristina, que é da outra era, que também teve um momento artístico com o tio Julinho. Se eu não me engano, acho que foi a primeira tarde de artes da casa e eu vim como visitante. A primeira tarde de artes que a gente fez os claus, aí tinham momentos de pintura ao mesmo tempo, música e declamação de poesia. E aí eu vi que foi uma coincidência, descobri que ele era da mesma casa que eu tinha frequentado na infância, já pensava em voltar e nunca voltava. Eu lembro da primeira ou segunda vez que eu ouvi a música Certeza, a única certeza é ele. A primeira vez que eu ouvi essa música, acho que foi uma das vezes que mais me marcou, assim, porque é um momento muito envolvente, né, do passe em si. E era um dia, eu não me recordo ao certo o que estava acontecendo, mas era um dia que eu estava meio triste por alguns acontecimentos que estavam tendo. E ouvir todas aquelas pessoas cantando que a única certeza é ele, foi um momento que me marcou. Tanto é que eu gosto muito dessa música. E um outro momento que eu gosto bastante foi na minha primeira reunião de prece. Porque foi lá, acho que a gente eu me senti pelo menos acolhida pela primeira vez, assim, de verdade na SEC. Sempre que a gente chegou aqui, a gente foi muito abraçado. Mas lá foi quando eu tive a oportunidade de me sentir parte do grupo como contribuinte e tudo mais. Muito bom. O que ficou marcando bastante era os nossos ensaios que existiam nas manhãs de sábado, domingo, 7 horas da manhã. A gente marcava e chegava aqui empolgado para poder ensaiar para o teatro ou, enfim, qualquer atividade que tivesse. Esses ensaios começavam e não tinha hora para terminar. E aí, quando terminava, o pessoal ia almoçar junto, ou ia para casa do tio Dalmite, o Egeu, enfim. E aí emendava e chegava a hora da mocidade, 6 horas da tarde, estava todo mundo de volta. Chegava à noite, terminava a mocidade, todo mundo ia para casa de alguém ver filme, comer alguma coisa, ia até 3, 4 horas da manhã. A gente ia para casa de Estevão, valeu, tia Edilson. E no dia seguinte tinha mais atividade. Eu fiquei muito envolvida mesmo, durante muito tempo. Passei a fazer parte de equipe de música, fiz teatro. E olha que eu sou tímida, não gosto dessas coisas, mas era muito bom. Para mim, eu falava que o melhor dia do ano era o dia que antecedia a tarde de artes. Era uma bagunça que a gente foi tentando organizar. E aí a gente foi até saindo da casa, a gente foi participar em encontros fora. Fizemos grandes amizades fora do estado, aqui no estado, aqui na SEC. Então virou tipo uma grande família
que sempre pensou e viveu em arte para conseguir contar alguma coisa, alguma história, alguma coisa que era importante para a gente de uma forma diferente. Então, o tempo que eu passei aqui, eu convivi aqui com vocês, também não foi muito tempo não, mas foi muito intenso, foi muito intenso. Eu sinto tanta saudade do estudo aí. A gente estuda do lado de cá também, né? Mas aí, nossa, é muito legal, né? É sempre muito legal. Muita gente fazia muita piada, levava o estudo assim da forma mais leve, a gente ria muito. Mas aqui a gente também estuda. Aqui a gente, só que tem, assim, né? A gente tem que manter uma certa disciplina, né? Mas a Casa Espírita Cristã é uma grande escola. Sempre foi, continua sendo e vai ser, em nome de Deus, com toda a permissão que Deus deu ao senhor Tio Dalmi e ao dirigente Hugo. Nossa, o menino tá um rapagão, hein? Eu reconheço que eu não tinha a mesma consciência de que muitos, né, tinham da idade que eu permaneci aí, mas também aí é outra história. Mas eu também sei que tudo que Jesus, que os amigos espirituais puderam fazer para me manter no caminho reto, eles fizeram. Se eu fui cedo ou se eu vim para cá cedo, depende, né, de onde. É porque as coisas deveriam ser da forma como foi. Mas está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. É gratidão mesmo, essa palavra tem que ser falada em todo mundo tem que... Gratidão, gratidão, gratidão. Por tudo. Eu sei que depois de mim vieram um monte de outros amigos, né? Só que eu ainda não tive a oportunidade do reencontro. E é triste, mas não é, né? Também cumpriram, né, o que tinha que cumprir. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo, obrigada a vocês todos. Essa palavra sua para Casa Espírita tem muita importância. Mas aqui, eu estou falando aqui com vocês, hein? Eu estou falando com vocês. Se vocês me botassem num microfone... Por exemplo, se eu estivesse aí, se me pedisse para falar, eu não ia falar, não. Você sabe como é que eu sou, né? É uma terapia. Continua sendo. Eu só ainda não estou cuidando das criancinhas, brincando com as crianças ainda não, mas os bordados é o meu dever de casa. Eu comecei atraído pela música, que tinha uma equipe já formada, que era a equipe de música da casa, e imediatamente, assim que eu entrei, já comecei a trabalhar na equipe. Então, os primeiros momentos foram com essas pessoas, né? Já cheguei com uma galera, né? Mas o que acaba marcando mais era a relação do grupo mesmo, assim, que estava sempre junto, fazendo atividade. A própria participação também da mocidade no informativo. O informativo estava praticamente parado. E aí o tio Ismael convidou a gente para reformular, pensar, ajudar, enfim. Acho que a lembrança mais forte que eu tive, tanto pelo início, foi do Grupo Ceareiros, que foram muitos anos de trabalho. Foi um grupo de muito aprendizado, porque estudar a doutrina é uma coisa, agora aplicar ela em uma equipe e dentro da casa é completamente diferente. A Casa Espírita teve um momento muito difícil.
a gente pensou até que fosse encerrar as atividades, né? Entre a gente, que era o presidente, alguns diretores, com o Júlio, o Wallace também não aceitava muito, e tinha os companheiros que adotaram o posicionamento do Júlio, porque até ali, tanto o Júlio, o Wallace, o Palhano, não aceitavam que a Casa Espírita, que tinha já um nome, tanto assim que a gente conseguiu fazer uma opção de realizações aqui na Casa Espírita, antes da adesão à federação. Nós fizemos movimentos aqui de semanas espíritas, fizemos encontro de mocidade, né? Mas quando a gente resolveu fazer a adesão à Casa Espírita, aí nós tivemos a presença aqui na Casa Espírita do Dr. Lugon ainda, presidente da federação, né? Depois que pedindo que a gente fizesse adesão à casa, que o período já tinha passado, né? E nós tivemos algumas cobranças naquela ocasião, numa turma da mocidade. O Manuel, por exemplo, que não está aí hoje, mas era da mocidade, era um questionador. Mas o que nós temos com problemas se vocês que são da diretoria estiveram lá para trás com a federação? Se todo o Estado está desde a federação, e a gente levava essa proposta para a diretoria, mas o Júlio radicalizou o posicionamento dele e com ele carregou uma turma boa. E daí começou a dissidência que a gente teve na administração, que gerou a permanência do Júlio na casa como proprietário, né? E o patrimônio estava tudo em nome dele. E os companheiros que acompanharam o Júlio, e juridicamente nós somos convidados a sair da instituição em 24 horas. Né? Isso aí gerou muito aborrecimento, muita dor mesmo na gente, né? Porque a gente caminhou tantos anos juntos e de repente ser assim, eu já tinha sido expulso da federação. E, de repente, mais uma vez, eu sou expulso de uma outra instituição que eu tinha participado como fundador. E de uma forma muito agressiva, com polícia, com juiz, com oficial de justiça, todo dia batendo na porta da Casa Espírita, me acordando lá em casa às 6 horas da manhã, porque achava que eu ia sair, ele não ia me encontrar. No começo, a gente teve isso nas mãos de alguns advogados, algum escritório de advogado, porque a gente começou a questionar a identidade da instituição, né? Mas isso levou tempo, porque o Júlio tinha uma cobertura muito intensa do Tribunal Superior do Estado do Espírito Santo, que era... Primeiro, ele tinha 2 irmãos desembargadores. E depois esses 2 irmãos dele ainda passaram um bom período, todos 2 como presidente do tribunal, um num período, outro no outro. Nós recebemos uma convocação numa quarta-feira, eram as 3 ou 4 horas da tarde, a gente estava lá no prédio embaixo. Quando o oficial de justiça chegou e falou, vocês têm 24 horas para desocupar a casa. Né? E nessa quarta-feira a gente tinha reunião mediúnica. E daí eu não falei com ninguém, só quem sabia, o Ismael, né? O Egeu sabia também. Nós ficamos quietos e quando chegou na hora da reunião, fizemos a reunião mediúnica, nós fizemos os atendimentos que precisava fazer e quando terminou a reunião, eu falei, agora eu precisava da ajuda de vocês, nós vamos ter que sair daqui, mas nós temos que levar todas essas cadeiras que a gente tem aí
e alguma coisa, algum documento que a gente puder levar para lá. O Ismael se encarregou de pegar os documentos e a gente começou junto com o pessoal para pegar as cadeiras. A gente já tinha aqui nessa área a oficina cristã. Era uma casa que tinha na frente e nos fundos o Arildo, junto com a equipe, trabalhava, fazia oficina cristã. Como a casa era no fundo, na lateral do terreno, e tinha um espaço, mais ou menos ali onde é o salão hoje de doutrina nossa ali, e nesse espaço nós desocupamos de quarta-feira até sexta, tiramos tudo que era um depósito de material que o Arildo tinha para a oficina cristã, nós tiramos tudo dali, fizemos daquela área, colocamos as cadeiras que a gente tinha no salão para a gente poder fazer a reunião doutrinária de sexta-feira, que a gente não podia parar, né? E a gente começou ali, a tarefa ali, nós fizemos um palco, o Arildo na quinta-feira, junto com a CI, com os companheiros que tinham na oficina, fizeram uma espécie de montagem, um palco, já botamos a mesa lá, ficamos num plano mais alto para poder ficar, mas tinha um telhadozinho que o telhado descia e a gente de cima da mesa tinha que abaixar a cabeça para olhar o pessoal. Quando chovia, a água batia ali, alguma coisa descia naquela região e outra escorria para a lateral. Nós passamos muito tempo assim aí, né? E nesse trabalho aí a gente continuou fazendo as nossas reuniões, a evangelização, a gente trouxe todo mundo para cá. Os companheiros que acompanharam esse desenvolvimento da tarefa permaneceram com as mesmas tarefas. Nós nunca paramos de fazer nada. Sem a presença do Júlio, fomos muito questionados no Brasil inteiro, porque o Júlio tinha muita influência junto aos companheiros do movimento espírita. Alguns companheiros do movimento mais chegados a gente, companheiros de Campos, por exemplo, deixaram a gente meio de escanteio, né? A gente foi levando, o grupo foi trabalhando, a gente não deixou de fazer o trabalho de assistência social, o trabalho de costura, o trabalho de medicamento. Continuou tudo meio embolado aqui, mas nós não paramos de fazer, não. Quando, numa determinada reunião, o seu Jerônimo falou com a gente assim, que teríamos que tomar determinadas posições e fez um divisor de águas. O Dalmir vai cuidar da parte doutrinária da casa. O Dalmir e o Gisele vão cuidar da parte doutrinária da casa. O Ismael e o Egeu vão cuidar da parte jurídica. Aí eu falei, pronto, perdemos tudo. Eu e o Egeu, a gente estava saindo de empresa, não tinha experiência de jurídica para cuidar de um assunto tão delicado, né? Que a gente estava perdendo todas as propriedades, os imóveis. E nós vamos enfrentar uma pessoa que já tem mais de 30 anos de experiência jurídica, que era a doutora Rafaela, que inclusive na época era a nossa diretora do departamento jurídico. Então aí surgiu a ideia do Egeu de procurar ajuda e nós fomos conversar com a Lulu e a Lulu sugeriu que a gente procurasse o Edson Furtado para ele nos ajudar. A gente confessou, não, olha, nós não vamos ter como se defrontar com a Rafaela nos tribunais, ela vai engolir a gente. Isso a gente deu continuidade até quando a gente tomou um fôlego com o Gisele acompanhando a gente, que era o tesoureiro da casa. O patrimônio que a gente tinha, a gente começou então a visualizar esse patrimônio como uma possibilidade de fazer alguma coisa mais decente, além daquela salãozinho que a gente tinha.
O Giuseppe foi vendendo daqui, vendendo dali, até teve alguns companheiros que, inadvertidamente, na ocasião, falaram que a gente estava depredando o patrimônio que o Júlio havia construído. Mas a gente tinha sido expulso, né, e a Casa Espírita tinha que continuar. E a gente não estava depredando o patrimônio do Júlio, a gente estava incorporando um patrimônio mais valioso, que é o que a gente tem hoje, né? A gente sentiu muito isso. Não vou negar a você que a gente sentiu esse posicionamento de alguns companheiros da casa, né? Mas só o tempo diz daquilo que a gente fez, o que a gente pode fazer, ou daquilo que a gente deixou de fazer, né? Dentro dessa casa, quando a gente teve a casa toda pronta, ainda o Ismael e o Egeu lutando com muita garra, e o Edson Furtado, que já desencarnou, né? Tiveram, assim, vamos dizer, audiências homéricas lá no tribunal para poder defender o patrimônio da Casa Espírita, porque a proposta era a gente também sair daqui do pedaço que a gente ficou, né? Tanto assim que a gente já estava com o salão pronto, tudo direitinho como está aí, com piso, com telhado já levantado, com o salão já nos moldes que a gente imaginou que poderia ficar, quando de repente Ismael recebeu um telefonema do cartório falando que ele precisava urgentemente ir lá no cartório, porque tinha uma questão que ele precisava resolver. Ele chamou o Egeu e foram lá. Existia lá no cartório, para ser sancionado, um mandato para a gente também desocupar aqui, né? E a gente, Ismael conseguiu, junto com o Egeu, segurar esse mandato lá e, juridicamente, eles conseguiram reverter o quadro, né? E, graças a Deus, foi aí que a gente conseguiu ver o que precisava fazer para a gente ter realmente o direito de ficar aí sem ter aquele medo de repente, você tem que sair daqui também. Mas os espíritos vieram em nosso socorro, a gente pediu socorro, né? Pediu socorro, o seu Jerônimo, principalmente, Jerônimo Ribeiro, e às vezes a gente fazia algumas reuniões mediúnicas e pedia, né, para os espíritos dizer, olha, nós estamos caminhando no escuro, nós estamos voando no escuro aqui, nós vamos bater com a cara dessa numa montanha aí. Eles não davam dica nenhuma. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que nós estamos indo pelo caminho errado. Os espíritos não falam nada, não diz qual a direção que a gente tem que tomar. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que os espíritos não estão aqui para servir de marionete para a gente. Não, nós temos que ter raciocínio, colocar razão, inteligência, conhecimento, né, que a gente já adquiriu para poder tomar decisões. E foi aí que, quando a situação clareou, né, que nós percebemos que a coisa estava se resolvendo da melhor forma possível, que o Espírito Zé Grosso chegou, como brincalhão como sempre. Aí na época eu tinha dito a ele, nós estamos igual um morcego, nós estamos tateando, a gente joga o som e espera o retorno e não está vindo o retorno, né? Nós estamos voando no escuro aqui, nós vamos bater qualquer hora dessa. Aí foi até que um dia, numa Assembleia Geral que a gente teve, eu falei com ele, agora nós podemos dizer que nós estamos na nossa casa. Aí depois que a coisa clareou, ele disse assim, ô morcegão, você achou que ia bater? Não bateu, vocês estão aí e vão continuar
trilhando aí o caminho e dando sequência à casa. Né? Eu achei muito interessante a colocação dele, e a gente aprendeu muito, né? Que os espíritos não estão aqui para estar servindo de babá para a gente, né? Eles ajudam, se a gente tiver sintonizado com o bem, a gente vai encontrar solução. Que a casa está no nome da Casa Espírita Cristã. Até o mês passado, embora vocês vejam aqui tudo já, nós já tínhamos nessa época eram as cadeirinhas tudo assim brancas, que eram as cadeiras antigas que nós dissemos lá do outro prédio, só tem os pés delas. Os assentos aí foram tudo feitos pelo Joacir. Ele arranjou um jeito lá de fazer esses encostos, esses assentos, e foi aproveitando os pés. À medida que ele foi fazendo, ele foi substituindo no salão com as cadeiras antigas, né? Até que ficou tudo branquinho assim. Aí a gente ficou com a casa de mesa branca, cadeira branca, piso branco, o teto tudo era branco. Hoje a gente está com umas cadeiras mais confortáveis, melhor atendendo o público, né? Mas naquela ocasião a gente teve isso. Quando a gente estava pensando que estava tudo tranquilo, nós fomos convocados, pela justiça a assumir o prédio que eles haviam expulsado a gente de lá. E assim foram basicamente 15 anos de confronto jurídico. Desgastante, mas quando terminou, eu percebi que de tudo a gente tem que tirar proveito, né, para aprendizado, né? E mais uma vez, as dificuldades acabaram dando para a gente lições. É coisa tão interessante que as aberturas que existem de lá do prédio para o prédio de cá, quando a gente arrebentou a parede, a gente pensou que ia ficar defasado os pisos, né? Houve apenas, como você vê ali perto da cantina, ali, né? Uma rampazinha que definiu a área de lá para a área de cá. Ficou tudo no mesmo jeito que estava. Em 48 anos que a gente vivenciou a Casa Espírita na presidência, nós vivenciamos 47 anos construindo. É só parede, quebra parede, muda a janela, pinta um cômodo. Mas agora, eu acho que pelo que a gente tem de patrimônio físico, é só conservar. Vocês que estão novos aí, estão chegando agora, mãos à obra e conservar o que a gente tem de patrimônio físico. E uma coisa que a gente tem dentro da gente, que os espíritos sempre falaram, a parte física é até certo ponto fácil da gente conseguir. Agora, a parte espiritual, essa depende de cada um de nós, né? Se a gente tiver consciência disso, eu acredito que todos os companheiros da Casa Espírita têm essa consciência, pintar, limpar, isso vai ser muito mais fácil do que foi até aqui construir tudo isso. Mas vai ser feito, se Deus quiser. Procurar sempre manter a união. Os espíritos vão continuar tentando utilizar as pessoas de dentro da casa para desmontar o trabalho que se realiza, né? Tratar a casa espírita como se fosse a própria casa. Então, vaidade, melindre, mágoa, isso tudo tem que ficar lá do lado de fora. E a união é que deve prevalecer, se é que a gente deseja que daqui a 50 anos a casa esteja bem melhor do que está hoje, né?
E eu estou querendo reencarnar e encontrar aqui, né? É um pouco de vaidade, né? Encontrar o trabalho que nós ajudamos a fazer. Não, olha, eu quero voltar para lá para poder continuar. Vocês não têm ideia da dimensão das bênçãos que todos nós recebemos desta casa quando aqui encarnados e quando nós não estamos mais aqui em corpo físico. Continuamos sendo amparados por esta casa. Não se tem dimensão disso. Por mais que seja dito, por mais que os médios videntes venham, mesmo assim ainda não há a dimensão exata do que é esta casa, do que é este posto aqui, do que é essa escola, do que é esse hospital. Muito obrigada, meus companheiros. Que Jesus os abençoe. Eu acho que a Casa Espírita ela é um ponto, é um sinal de luz, assim como milhares de outras instituições no mundo, para a espiritualização, para a sensibilização, né, de nós, espíritos, aqui nessa fase de regeneração que já aponta. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que, se vocês acreditam nesse processo de espiritualização, de sensibilização do ser, se envolvam com alguma instituição que você acha que possa contribuir para isso. E se por acaso a Casa Espírita estiver dentre essas instituições, que então invista seu tempo nela, que invista o seu ideal, sabe, a sua energia, entendendo que a construção não se faz com pessoas perfeitas, né? A construção se faz com pessoas também tentando, mas que ainda não sabem, pessoas que se decepcionam, mas que também se ajudam. Se a gente conseguir entender que o caminho é feito por quem está tentando fazer, eu acho que a gente suporta mais aquilo que normalmente faz alguns desistirem, que é, enfim, a limitação de cada um de nós, né? E ainda sobre a SEC, eu tenho uma visão muito clara, minha, né, completamente minha, de que a SEC é um grupo de pessoas, sob a coordenação do Estevão, que está tentando refazer a sua história com o cristianismo. Pessoas que se envolveram aí da Idade Média para trás, me vem muito à cabeça as cruzadas, mas as pessoas que se envolveram com o cristianismo, mas baseado em mentira, baseado em controle, baseado em poder, esquecendo a essência da mensagem cristã. E eu acho que hoje esse grupo, boa parte dele está aqui, tentando fazer no Espiritismo uma renovação de ideias, tanto interna, quanto uma renovação de ideias externas. Eu olho para algumas pessoas, eu tenho certeza de que não é a primeira vez que a gente está se envolvendo em trabalhos que têm como norte a mensagem cristã. Então a minha mensagem para quem vai vir é de se envolva com coisas que você acredita, porque o mundo passa por um processo que precisa de locais que tragam esse pontinho de luz a mais, é mais um pontinho aceso nessa sensibilização do ser humano.